Ora, nos últimos 10 anos, quase 6 mil agências bancárias fecharam e cerca de 70 mil funcionários foram demitidos no Brasil. Quem ficou está trabalhando dobrado. A acusação é do Sindicato dos Bancários, que está com uma campanha nacional contra o abuso. E para falar mais sobre esse assunto, nós recebemos aqui no estúdio o secretário de Saúde do sindicato, Everton Espíndola. Bom dia. Bom dia. Bom dia, Verusca. Primeiro, obrigado pelo espaço. E tem sido preocupante, realmente, porque você tem um descasamento. E é esse descasamento. Eu tenho demissões e, ao mesmo tempo, eu tenho um crescimento de atendimento e um crescimento de metas. Como é que você consegue sobreviver em meio a isso, mantendo a sua saúde mental, a sua saúde física? Porque, ao mesmo tempo que eu tenho a pressão do acionista, eu tenho a pressão do cliente para o atendimento, e isso se torna uma bola de neve. Estivemos agora em Porto Alegre discutindo esse tema, que, na verdade, é o tema que já nos preocupa há muito tempo, e nós temos um documentário sobre isso, além do limite, quando a meta é sobreviver. Documentário que a gente pode acessar onde? Está no YouTube. No YouTube. Isso, está no YouTube. E ele trata exatamente desse tema, porque nós temos um registro de um suicídio a cada 20 dias na categoria bancária. Meu Deus! São quantos funcionários hoje em dia no Brasil todo? Porque essa campanha é nacional, né? Isso, nós temos cerca de 396 mil nos estabelecimentos bancários. Mas nós somos mais de 1.300.000 no ramo financeiro. E aí é um outro descasamento, né? Eu tenho uma categoria que presta o mesmo tipo de serviço, mas os bancários estão sob o guarda-chuva de um comando nacional que luta pelos direitos e os demais não estão. Então, se eu tenho um salário de ingresso na categoria bancária, que é de cerca de 2.960, nos demais eu não tenho isso. Então, como é que você traz todo mundo para fazer uma discussão sobre direitos do trabalhador? Porque na outra ponta você tem um patrão, né, que se mobiliza, se estrutura para reduzir cada vez mais aquilo que você conquistou durante décadas. Que tem o marketing, que tem a propaganda, a publicidade a seu favor, que tem políticos, que tem lobby. Como é que luta contra isso? O que vocês querem mudar? O que vocês querem fazer? A gente precisa tirar o desequilíbrio, né, entre aquilo que você recebe de demanda, a pressão que você tem, porque dar lucro é o objetivo de qualquer empresa e você entende isso. Estabelecer metas que são extremamente abusivas dentro de um contexto nacional, que eu não levo, por exemplo, para uma agência que está no bairro Guarandi, né, uma diferença sobre aquela que está no centro. Como é que eu qualifico o cliente e estabeleço metas? Como é que eu estabeleço metas numa agência em Porto Murtinho, né, para a venda de produtos? Porque há um outro detalhe. A gente saiu de uma prestação de serviço e passamos a ser um comércio de produtos, em que eu olho para você e acho mais rentável vender para você. Capitalização, seguro, previdência. Deixou-se até de ter ética em nome de vender produtos. E isso para todos os segmentos. Para bater metas. Para bater metas. Você sabe que a gente estava conversando aqui, gente, na verdade os bancários foram laboratório do que hoje acontece no mercado de trabalho todo, né? Quase todas as categorias passam pelo que vocês passaram no começo, que é as demissões em massa, os grandes salários, os mais antigos e a precarização do trabalho. E isso sem contar, sim. Nós somos uma categoria organizada nacionalmente, a única categoria organizada nacionalmente. E a gente teve conquista nos últimos 30 anos que estão, aos poucos, tentando ser retiradas. E cada vez você tem uma dificuldade maior quando se senta à mesa. E aí a questão de você estar mobilizado, né? Você ter a consciência de classe, entender que você é trabalhador e você precisa se mobilizar. Quando eu faço as demissões, que faço o esvaziamento, eu crio lucro para o banco. E como é que você luta quando em plena pandemia você teve 80 novos bilionários no país? Eu entendi o que você está querendo dizer. É o empoderamento desse trabalhador para ele tomar ciência de que sem ele o banco é só um monte de máquinas que não funcionam para nada. Sim. E como é que você chega na base? Hoje a gente tem um outro detalhezinho extremamente importante, que são os telepresenciais, né? Eu transfiro aquilo que era uma atividade que eu olhava para você para o telemarketing. E aí eu peguei hoje, tiro o empregado de uma agência, levo ele para sua casa.
né? E lá ele vai exercer a mesma atividade. Mas lá eu cobro ainda mais, porque aqui eu digo, mas você vai ter um atendimentozinho. O famoso home office, que não é nada fácil. Home office, né? Então, você não tem uma estrutura adequada, você não tem um descanso, porque ao mesmo tempo que eu tiro você do ambiente de trabalho, né, eu também tiro o vínculo que eu tenho com você, essa empatia que eu tenho dentro daquele movimento, e crio uma série de outros problemas. O que vocês querem sentar à mesa dos bancos, junto com os bancos, e negociar esses termos? Ou é só para jogar para o consumidor o que estão fazendo com vocês como se fosse uma propaganda negativa? Não tudo, porque você não discute a organização de trabalho sem discutir o que a sociedade se tornou, né? Quando a gente fala sobre meritocracia, o que eu quero efetivamente dizer com isso dentro do trabalho bancário? Porque se eu tenho um salário de ingresso que é maior que a grande parte das categorias estabelecidas no país, isso me torna o quê diante daquela figura que a gente chama de status social, né? E dali a pouco eu digo para você, olha, para você chegar numa função de confiança, você precisa vender produto, né? E se você não vende, eu te cobro. E essa cobrança intensa para que você... E aí você se cobra, o teu colega te cobra, e o cliente que chegou te cobra, né? E aquele que ganha os dividendos te cobra ainda mais. E isso torna um ciclo que é maléfico. Ele não é um círculo virtuoso, né? Ele é vicioso. E eu acabo, assim que assumo uma função de confiança, que o meu salário sobe, me endividando. Gente, é importante a gente já... Muito obrigada pela sua entrevista, mas eu quero chamar a sua atenção em casa, porque o que aconteceu com os bancários está acontecendo com vários setores. No jornalismo está acontecendo muito por conta da chegada da tecnologia, nós estamos sendo colocados à prova. Quer dizer, os patrões acham que a gente já não vale mais nada, que a gente já não é mais importante, que a máquina é muito mais importante. E a gente precisa se empoderar nesse momento. Peraí, não é bem assim. E não é mesmo, a gente sabe disso, né? Então é muito importante que a gente apoie a campanha de vocês, até porque estaremos nos apoiando. Obrigado, Velis. Obrigada e um bom dia. Bom dia.